o vereador Ronivaldo Maia, do PT, enviou o requerimento à Prefeitura de Fortaleza solicitando que pessoas de baixa renda e em situação de rua que tenham testado positivo para o novo coronavírus fiquem em quarentena obrigatória. Para isso, ele propõe a requisição de hotéis, motéis, pousadas e outros estabelecimentos privados de hospedagem. O documento foi enviado ao Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus e também para o gabinete do prefeito Roberto Cláudio. Para falar um pouco mais sobre o que consta neste ofício, vamos então conversar agora com o vereador e autor do requerimento, Ronivaldo Maia. Vereador, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Farias, bom dia, ouvintes da O Povo CBN. Um prazer poder falar com vocês. Vereador, o que levou o senhor a entrar com essa medida? Farias, a primeira coisa a dizer, inclusive, há pouco eu caminhava, ouvindo aqui da minha janela, da onde moro, eu moro aqui no bairro de Fátima, e lamentavelmente, óbvio que eu estou colocando isso, porque já para dizer que é muito importante você ficar em casa. O rádio, ao passar aqui, o carro de som, lembrava de que não tem ainda nenhuma solução farmacológica ou vacina para o enfrentamento ao coronavírus, e que, sem sombra de dúvida, a medida mais efetiva neste momento é a gente se preservar, o isolamento social, né? E o bairro de Fátima, alguns bairros de Fortaleza, inclusive o Meireles, por exemplo, tem casos equiparáveis ao número que alguns estados do Brasil têm. Portanto, Fortaleza acendeu a luz. E aí, nesse sentido, nosso requerimento já é antevendo, lamentavelmente, o quê? Nós sabemos, efetivamente, que todo o esforço nesse enfrentamento, desde a medida mais efetiva do isolamento, para tentar não perder o controle, porque não se tem como ter controle deste negócio. Ela contagia tudo muito rápido. Então, as medidas que estão sendo adotadas, a própria quarentena no nosso município, foi para permitir que a gente se prepare para algo mais duro. E aqui em Fortaleza, os números revelam, no estado e na nossa capital, a maioria dos bairros já está com a presença do contágio de alguém infectado. Por tudo isso, eu imagino o seguinte, eu vou direto ao assunto. Você imagina, além de vereador, Farias, eu sou professor ali no Cristo Redentor. Nas casas dos meus alunos, nenhuma dessas casas tem mais do que 3 ou 4 compartimentos. E em cada uma delas habitam 9, 10 pessoas. Eu imagino que em algum momento, se algum desses cidadãos forem acometidos de ser testado positivamente e ser diagnosticado numa UPA, por exemplo, a depender do nível do paciente, um jovem, ele poderá, inclusive, até não precisar do hospital. E Deus queira que não precise. Em alguns casos, esse vírus é tão violento que causa logo problema pulmonar. Alguns precisam, inclusive, de respirador. Mas alguns poderão apenas contrair. Qual é o problema se for um desses jovens que mora numa dessas casas, que tem uma família de mais 10 ou 8 membros? Ele volta para casa? Vai ficar internado, ocupando um leito para alguém que possa estar mais grave? Não. Ele precisará, naturalmente, ficar em repouso, em quarentena, isolado, para se recuperar e, principalmente, não contagiar o outro. É nesse sentido que o meu requerimento, 1590, que eu dei entrada na Câmara na semana passada, e na segunda-feira, em reunião de vereadores com o prefeito Roberto Cláudio, eu formalizei e dei conhecimento, e institucionalmente a Câmara está formalizando por ofício, a recomendação de que justamente a requisição de quartos em hotéis, motéis, pousadas e estabelecimentos privados de hospedagem, para que possa servir para acolher, como necessário, para isolamento e quarentena de pessoas nesse nível que eu lhe falei. No caso desse cidadão, ele, em vez de se ele for para casa, como é que ele fica isolado? Como é que ele faz isso? Se na casa, às vezes, tem um banheiro. É pouco provável. Ele vai, com certeza, contagiar outros se ele voltar. Ele pode e deve ir para um desses locais para ficar isolado, acompanhado, até cumprir a sua quarentena. É esse o sentido do projeto, Farias, porque, de fato, a situação em Fortaleza, lamentavelmente, para a próxima semana, não sei se
que vocês deram conta de uma entrevista do secretário de Saúde, Cabeto, sim. prevendo uma situação muito, muito dura para que a gente enfrente. Mas nós vamos enfrentar. Eu tenho certeza que cada um tem que fazer a sua parte. Ronivaldo. Nesse momento, ficar em casa é o mais eficiente para não perder o controle. Ronivaldo. E no caso da nossa medida, a gente sabe que a rede municipal em Fortaleza precisa ampliar leitos. Fez isso no IJF2, está fazendo o hospital Presidente Vargas, mas nós estamos falando de 300 leitos. Lamentavelmente, a gente está prevendo o contágio na semana próxima de um número bem maior dele. Ronivaldo, rapidamente... É óbvio que nem todo mundo precise ficar internado, mas aqueles que forem testados positivamente, alguns que precisam do leito hospitalar ficará no hospital. Ronivaldo. Aqueles que não precisar, Raquel Gomes nós temos aqui. que ter um local para colocá-los. E não é retornar para as suas casas, porque eles vão contagiar outras pessoas. Ronivaldo, você me escuta? Raquel Sim, Gomes aqui do estúdio, por favor. Só para finalizar e fechar aqui a nossa entrevista, queria que você comentasse sobre o projeto aí que está ainda em análise, deve ser votado amanhã, que inclusive é tema da nossa enquete de hoje, sobre esse projeto do prefeito, né, que prevê uma pena mais dura para os estabelecimentos que descumprirem o decreto de calamidade pública, né? A sua previsão é de que seja realmente votado amanhã, de que seja aprovado ou não? A Câmara, inclusive ontem, reuniu-se até 10 da noite e nós aprovamos 4 mensagens que o prefeito mandou. Essa que você está se referindo, eu peço desculpa há pouco, você estava tentando falar e eu não estava aqui ouvindo, e você estava provavelmente perguntando de uma mensagem que está chegando hoje à Câmara e que amanhã nós vamos nos reunir para, com certeza, acolher e aprovar. É no sentido, aí do caso da Prefeitura, a partir de, inclusive, o desenho institucional que está posto, a gente intensificar o controle no sentido de que o isolamento social cumpra com o seu papel, que é conter, impor controle para não criar mais situações. Eu queria que você repetisse a pergunta, porque eu não escutei. Você estava perguntando... Pergunte para mim, por favor. Pronto, eu acho que realmente você não estava me ouvindo. Primeiro, essa fala do Cabeto aí sobre a situação, a calamidade, né, que a gente pode ter aí nas próximas semanas, inclusive foi manchete do Jornal O Povo aí, nesta quarta-feira nós trouxemos esse tema aqui também no Povo, no rádio, batemos bastante nisso. E voltando agora para o projeto, que inclusive é tema da nossa enquete, eu queria saber qual a sua previsão, você acha que vai passar aí esse endurecimento ao comércio, se realmente realmente vai ter esse endurecimento aqui em Fortaleza, e aí, quem sabe, outros municípios também podem adotar? Não tenho dúvida que Fortaleza, para ser preciso, o estado do Ceará, de maneira bastante preventiva, nós iniciamos a quarentena na hora exata. Todas as autoridades têm pagado um preço razoável, porque as pessoas ficam questionando, e aí nesse momento eu quero ser muito claro, isso é um falso debate. Não existe essa coisa de o que é mais importante, a economia ou a saúde. Isso é um falso debate. As duas são importantes. Aqueles setores que podem estar trabalhando, inclusive para que outros fiquem em casa, estão funcionando. Inclusive dentro das modalidades, não está tudo parado não. O que nós não podemos, e aí eu direto ao assunto, eu não tenho dúvida, o Fortaleza tem feito direitinho, mas nós ainda precisamos chegar ao nível ideal de isolamento, que é em torno de 70%. Portanto, haverá sim a necessidade de que as autoridades municipais endureçam no monitoramento, no acompanhamento, na fiscalização, para que os comerciantes, a gente já se agrada de saber que a maioria está cumprindo. Mas, lamentavelmente, principalmente na periferia, a gente tem alguns comércios, da maneira como estão abrindo, estão aglomerando pessoas, tem que se fiscalizar. A agência, a AGFIS, que é a Agência de Fiscalização do Município, já vem desenvolvendo algumas ações, mas o que está apontado por parte da Prefeitura, e a Câmara está também acompanhando e concorda com essa ação, é que a Guarda Municipal, inclusive, reforce, no sentido ostensivo, o monitoramento para que comércios na cidade como um todo cumpra com as regras, não abra, e quando não abra aqueles que não é para abrir, e aqueles que abrem
deverão adotar medidas necessárias para evitar justamente problemas. Nós não podemos ter mais problemas, nós já temos bastante. Fortaleza e Câmara já estão apontando aí que nós vamos enfrentar alguns problemas, então não podemos ter mais. Muito obrigado, vereador Ronivaldo Maia, vereador de Fortaleza. Obrigado pela sua atenção.